Paragominas tem vivido uma verdadeira crise no transporte público, já que a empresa responsável pela concessão do transporte viário tem suspendido algumas linhas que cortam a cidade, deixando assim alguns bairros e pessoas que precisam do transporte totalmente desassistidos. No dia 12 de abril, a empresa responsável pela concessão anunciou a suspensão da linha Promissão-Jardelândia, linha essa que percorre quase todos os bairros da cidade. A decisão seria justificada por enorme desequilíbrio econômico no transporte urbano coletivo. A linha Nagibão-Paragominas, também operada pela mesma empresa, teve o número de viagens reduzido de 45 por dia para 28 por dia. Conforme relatado pela direção da empresa, essa foi a única alternativa para não paralisar também essa linha, pois os constantes aumentos de combustíveis e outros itens de uso cotidiano elevaram em muito o custo da operacionalização do serviço. O defensor público Rodrigo Souza explica como a Defensoria tem enxergado essa crise no município. A Defensoria Pública entende que o serviço público de prestação de transporte de passageiros não pode ser interrompido. Existe um princípio dentro do direito administrativo que é o da continuidade do serviço público, que diz que o serviço precisa ser prestado. Considerando isso, a Defensoria Pública, inclusive, já ajuizou uma ação civil pública pedindo à Justiça que determine que o município tome providências. Ele pode escolher a providência que ele pretende tomar. Se ele pretende exigir da empresa que continue a concessão, se ele pretende abrir nova concessão ou se ele pretende encampar o serviço, ou seja, ele mesmo prestar. A prefeitura compra um ônibus e bota para circular. O que não pode é a população ficar desassistida do serviço público. Uma das alegações da empresa que realiza o serviço de transporte público é o aumento da gratuidade, o que, segundo ela, tem gerado esse desequilíbrio econômico. A Constituição Federal prevê no artigo 39 da Lei 10.741 a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos aos maiores de 65 anos de idade. Em Paragominas, a Câmara Municipal aprovou uma lei que reduz para 60 anos a idade dos idosos a gozar da gratuidade, além de incluir outros públicos. Do ponto de vista legal, a Prefeitura, ou melhor, o Poder Legislativo de Paragominas, não atuou em nada em desacordo do que determina a lei. O Estatuto do Idoso estabelece uma idade de 65 anos, para a legislação federal, mas ele deixa uma abertura para que os municípios eles façam uma regulamentação própria entre 60 e 65 anos de idade. O município entendeu por bem conceder a gratuidade para quem tivesse 60 anos ou mais. Agora, essas questões de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou seja, se com esse tipo de gratuidade a concessão se mantém, a concessão se paga, é uma outra discussão. O que a Defensoria Pública entende é o seguinte: com o equilíbrio financeiro preservado ou sem equilíbrio econômico-financeiro preservado, o serviço não pode ser suspenso. Ou a Prefeitura toma medidas para cobrar que a concessão continue sendo respeitada, com ou sem prejuízo para o empresário, ou ela faz uma nova concessão para que uma outra empresa resolva o problema, ou ela, como eu disse, ela mesma resolve e faz o serviço, presta o serviço para a população. Mas deixar a população desassistida do serviço de transporte é que não pode. De acordo com as informações passadas pela empresa, eles vêm tentando há mais de um ano encontrar uma solução junto à prefeitura para não encerrar as atividades das linhas em Paragominas. Mas até o momento, segundo eles, não foi apresentada nenhuma alternativa por meio da gestão municipal. A nossa equipe de jornalismo entrou em contato com a Prefeitura por meio da Secretaria de Comunicação, que informou que a crise viária não compete à responsabilidade à Prefeitura, já que a empresa em questão se trata de uma empresa particular e que quaisquer questionamentos em relação à crise enfrentada pelo município nos transportes públicos deve ser levada para a empresa de transporte e não à Prefeitura. Mas não é bem isso que explica o defensor público. Segundo ele, a prefeitura deve sim oferecer solução ao problema para que a população não saia prejudicada. Hoje em dia,
as pessoas mais afetadas com a interrupção do serviço são aquelas que mais precisam: idosos, estudantes, deficientes, que são aquelas pessoas que realmente não têm condições de pagar um transporte de aplicativo, não têm condições de comprar um veículo próprio, seja ele qual for, não tem condição de pagar um mototáxi ou um táxi. Então, a prefeitura precisa olhar para essas pessoas que têm uma necessidade maior, uma vulnerabilidade maior e que não podem partir de bairros distantes da cidade todos os dias, muitas vezes, até o centro da cidade.